Oi, gente, eu começo o R7 Fala Comigo dessa semana com uma pergunta direcionada aos fãs das séries e novelas bíblicas da Record. Quem mais está com saudades da série Reis? Bom, mas enquanto a série não chega na tela da Record, a 12ª temporada de Reis, A Emboscada, já está disponível na plataforma Univer. E não tem como falar dessa fase da série, gente, sem lembrar de quem? Abias, o sucessor do trono de Roboão. E por isso meu bate-papo de hoje é com ele, Gabriel Vivan. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Michele. É um prazer estar aqui, poder falar sobre o Abias, poder falar sobre minha carreira também aqui com vocês. Legal. Agora, antes da gente entrar no personagem Abias, eu quero falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Você começou lá atrás, né? A gente já te conhece, esse rostinho aí. Quem acompanha todas as temporadas da série sabe que você também deu vida ao rei Davi, mas eu quero ir mais para trás ainda. Como é que você começou sua carreira de ator? Eu comecei minha carreira com 5 anos. Na verdade, comecei a descobrir a atuação aos 5 anos. E foi uma experiência incrível, porque logo quando eu pisei no palco a primeira vez, eu percebi que era o que eu queria fazer, era a minha missão nesse lugar, era a minha missão aqui nesse plano. Então, foi como se um bichinho tivesse me mordido naquela hora. Eu tava em cima do palco, eu vi aquelas pessoas, a minha família tava lá, era na minha escola. Então foi um momento mágico, assim, parece que o tempo parou, e eu falei assim, meu Deus, eu quero ser artista. Sabe? Foi meio que um chamado, assim, eu só atendi esse chamado. Profissionalmente, demorou um tempo até as coisas começarem a acontecer. Eu sou de Erechim, então é uma cidade pequena, né, onde as coisas acontecem mais devagar, e as oportunidades estão lá, mas estão, né, de forma escassa. E eu fui descobrindo, fui fazendo grupos de teatro, comecei a brincar de fazer arte, né, sem saber que eu estava fazendo, de fato, experimentando uma profissão, né. E quando chegou aquele momento de escolher um curso para fazer, eu tava naquela dúvida se eu fazia direito, se eu fazia geologia, se eu fazia oceanografia. Tudo a ver, né? Uma coisa nada com a com outra. nada. E eu tava perdido, assim, aí... Mas eu sabia que era arte, porque ao mesmo tempo já tinha descoberto a música, né? E percebido que as coisas se conectavam umas nas outras, que as artes se comunicam entre elas, né? E eu tava naquele limbo, assim, do que fazer. E a minha irmã cursava Direito. E ela falou, não, vai, faz Direito. Já tem os materiais aqui da faculdade, te passo tudo. Eu falei, tá, vamos nessa. E você fez direito? Fiz Direito. Mas e aí, nesse meio tempo que você parou para fazer direito, esqueceu a carreira artística ou conseguiu conciliar? Eu não sei como, eu não sei em quantos eu me transformei para poder dar conta de tudo. Mas eu trabalhava no escritório de advocacia, tocava na minha banda, era vocalista da minha banda, atuava num grupo de teatro e cursava a faculdade. Meu Deus. E ajudava meus pais na loja deles. É muita coisa. Era muita Mas como coisa. é que fazia para dar conta de tudo, gente? Fazia tudo mal feito. Não, brincadeira. Eu dava meu jeito, assim. Era fim de semana que a gente ensaiava com a banda. Nos dias de semana, dava prioridade pra faculdade, pro trabalho. Então era tudo aquilo, e daí no sábado eu ensaiava com o grupo de teatro. Então era tudo de um jeito, assim, a gente faz dar tempo. Eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente dá um jeito. E quando a gente... daí o que acontece na minha vida? As coisas elas foram acontecendo graças a Deus, porque Ele que foi dando pra mim... E tem uma frase que eu gostei muito, que um amigo meu me falou, o Arthur Guterres, que fez o meu irmão de novo nessa temporada. Ele falou... Dá o passo que Deus dá o chão. E essa frase pra mim ela fez muito significado. Ela fez muito sentido, porque é de fato, você acredita, você faz do jeito que der. É a fé. É a fé de que vai dar certo. E na minha carreira também, desde os meus 5 anos, eu entendo que aquilo foi um chamado. Foi algo que eu tinha que tomar como uma missão mesmo. E quando eu acredito nisso, eu digo que o caminho ele fica fácil entre aspas, mas ele fica leve. O caminho ele fica livre, não tem pedregulhos, não tem problemas nesse caminho. Ele é um caminho que flui. E quando eu assumi a arte na minha vida, que daí eu tranquei o direito, e falei, pai, mãe, eu sou um artista, eu sou um músico, eu sou ator, e eu quero fazer isso da minha vida, as coisas fluíram de um jeito assustador.
E teve apoio da família. E teve apoio da família. Isso nunca faltou. Eu sou grato demais aos meus pais. Família, amo muito vocês, meus amigos, inclusive, que sempre me incentivaram. Estou aqui hoje graças a vocês. E graças a Deus também, que sempre escutou as minhas orações. Porque, de fato, uma coisa foi levando a outra. Eu tranquei a faculdade. Aí fiz um curta-metragem lá em Erechim, com alguns amigos do audiovisual. Fiz uma bagagem de portfólio legal. Então, uma coisa foi somando a outra para que hoje eu chegasse onde eu estou, né? E que surgisse a oportunidade de fazer o Davi. Mas calma, já vamos chegar lá. E resumindo tudo, para não me estender demais, segui nas carreiras da arte e necessitei voltar para o direito. Por uma questão do tipo assim, faltava pouco para acabar. E eu pensei assim, é realmente importante, o direito ele não é uma faculdade que seria totalmente longe da arte. Existe muita coisa do direito, a gente usa o direito o tempo inteiro. E na minha carreira o direito autoral, direito de imagem, tudo que envolve direitos. Eu falei assim, não, vamos terminar. Mas não consegui terminar. Quando eu fiz o meu TCC, apresentei meu TCC, agora faltam 3 matérias para terminar a faculdade. Gente! No que eu apresentei meu TCC, surgiu o convite para fazer o teste para Davi. E é aí que você sai do Rio Grande do Sul para vir para o Rio de Janeiro? Nesse momento. E foi incrível. Incrível, Michele. Foi assim. Eu me lembro como se fosse hoje. Foi setembro de 2021. Me ligam da Record. Aí eu digo sim, claro. É um teste um teste para um personagem para ir no Rio de Janeiro. Pensei assim, é trote, né? Mas não era trote. Eu falei assim, olha, eu posso ir, só que eu tô com o pé operado. Eu tinha operado o meu tendão e eu tava com o pé engessado. E eu falei assim, olha, eu não vou conseguir ir até o Rio de Janeiro. Teria como fazer via vídeo, online, um self-tape? Eles falaram, olha, a gente acredita que não, o teste é presencial, mas a gente te dá um retorno. Falei, bom, tá bem, espero o retorno de vocês. Passou setembro, passou outubro, era fim de novembro. Eu já tinha esquecido, pensei assim, já chamaram outra pessoa, faz parte, acabei perdendo. E me ligam de novo. E aí a primeira coisa que me ligam é falar, oi Gabriel, como que tá o pé? Foi o que eu imaginei também. Já tá bom esse pé? Já tá bom esse pé? Podemos fazer o teste? E eu, como assim? Quem tá falando? Não, aqui é da Record, a gente gostaria de ver se você pode vir ao Rio de Janeiro pra fazer o teste. Eu falei, claro que posso, então vou aí. Peguei um ônibus de Erechim, vim pro Rio de Janeiro. Sabe quantas horas de ônibus? 27 horas de ônibus. 27 horas. Eu pensei, passei a viagem inteira passando meu texto. Falei, se eu não pegasse personagem... Mentira. Mas aí foi. Viajei, fiquei esse tempo todo. Cheguei aqui e fiz o teste. E foi muito abençoado. Como foi? Conta pra gente. Foi um teste incrível, assim. Eu achei que eu tinha ido muito mal. Eu acho ainda que eu não fui muito bem. Mas eu nunca saí de um teste... Foi uma coisa diferente. Foi diferente. Quando eu cheguei aqui, primeiro que eu fui muito bem recebido. Como sempre sou. E como eu vejo todo mundo sendo aqui. Eu entrei, conheci os outros rapazes que estavam para fazer o teste. Tinham, acho que eu e mais uns 12 meninos. Muito parecidos comigo. Tinham, acho que uns 6, 7 ruivos também. O resto tinha cabelo moreno, assim. E aí eu falei, e a gente não sabia ainda pra qual personagem era. Eu falei, nossa, mas quanto ruivo aqui, né? Deve ser realmente o perfil que eles querem. Davi. Né? Eu não sabia que era Davi. No texto tinha o texto que o Dani Blanco fez, que era do Malquias, eu acho. Que era um filisteu. Então não tinha texto do Davi ainda. Era um teste de um personagem outro pra fazer um teste pra Davi. Cheguei no teste e o diretor era ainda o Juan, que era o que dirigiu a primeira temporada. Ele selecionou os meninos numa roda, assim, e começou a contar da esquerda pra direita. Você vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo. E eu tava do lado dele. E ele falou, você vai ser o último. Aí eu, puxa, eu vou ser o último. Ele falou, tava escondido aqui. Eu falei, não, você só começou contando do lado contrário. Aí ele, não, tudo bem, faz parte.
Aí eu já pensei assim, puxa, cara, você é o último, não sei, isso já não é muito bom, O povo né? já vai estar cansado de ver. Eu falei, cara, é todo mundo com o mesmo texto. Não sei, cara. Eu acredito muito nos pequenos sinais que Deus dá pra gente, sabe? E eu não sou uma pessoa de dizer não. Inclusive, eu falo muito, tá? Então, o momento que você quiser me interromper, você me interrompe, por favor, tá? Fique à vontade. Senão eu vou ficar gastando aqui. Mas aí, eu vim com o texto preparado e eram 3 cenas. Uma delas era a minha cena que eu tinha achado mais legal, que era com uma mulher que eu tinha estudado a cena com a minha mãe, porque a minha mãe, ela serve muito pra bater texto comigo. E isso já faz muito tempo que a gente bate texto. Então a minha mãe, ela fala, isso não tá bom. Isso não tá bom. E, não, isso então não tá legal, Gabriel. Vamos fazer de novo. A mãe sabe das coisas. Mãe sabe das coisas. Aí, bom, preparei aquela cena com muito mais cuidado, porque tinha ensaiado ela com a minha mãe. Beleza, cheguei aqui e a gente tava guardando, isso antes do diretor selecionar, né? A gente tava guardando numa sala, lá no Jota. Mal sabia eu que aquele lugar seria quase que minha casa, depois de tanto que eu viria frequentar. Mas ainda como era um lugar desconhecido, eu fiquei tipo assim, cara, o que vai acontecer aqui? Chegou uma mulher que ia fazer o teste com a gente, e ela parou comigo na frente e falou assim, você quer passar o texto? E eu não sou uma pessoa de dizer não. E eu olhei pra ela e falei assim, não. E ela, tá bom. E quando ela foi, eu fiquei tipo, não, volta, eu queria passar o texto, por que eu falei não? Tipo, é importante que eu passasse o texto. Daí eu fiquei, puxa vida, o que eu fiz? Não deu 1 minuto, veio o Gonza, que é um ator que também está fazendo, ele fez acho que Neemias, ou Rainha da Pérsia, não sei direito. Ou Reis, eu acho que ele vai fazer Reis agora. Ele vai fazer Reis. E é um preparador de elenco maravilhoso, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. E ele passou e falou assim, a gente vai fazer a cena também, você quer passar o texto? Quero. Óbvio que eu quero. E a gente começou a bater o texto. Uma cena que ia ser, eram 3 cenas, 2 eram com ele e uma era com a mulher. Resumo da história. Quando fomos todos selecionados, o diretor começou a passar o teste com os personagens que iam fazer o Davi. Até nesse momento a gente já sabia que era pra Davi. Então a minha cabeça já ficou assim, tipo, meu Deus. Eu conheço a história desse cara. Esse cara é incrível. Não é qualquer um. Não é qualquer pessoa. Qualquer um sabe a história do Davi. É uma história mundialmente famosa. Eu falei assim, cara, é minha oportunidade. Óbvio que era, mas é mais ainda, sabe? Eu não posso deixar escapar. E aí quando vem a moça pra passar a cena, com o primeiro menino que tava fazendo o teste, o diretor era muito rápido, muito prático, assim. Ele falou assim, não, ele era argentino. Não vamos fazer. Só com ele. E aí a gente bateu só 2 cenas. A gente não preparou a cena com a mulher. A gente preparou a cena só com o cara, porque eram 2 cenas com ele. E naquele momento, eu não sei, mas pra mim foi um sinal. Do tipo assim, cara, eu não bati o texto com ela porque eu não ia precisar. Eu bati o texto com ele porque era necessário. E vai ser só com ele que eu vou fazer as cenas. E eu já tinha criado uma afinidade com ele, porque no fim das contas a gente bateu o texto, ele me ajudou, ele falou assim, Gabi, melhora isso aqui, atenta mais a isso. Então ele me dirigiu ao mesmo tempo, o Gonza. E aí eu falei assim, é um sinal. Deus me deu um sinal e pra mim deixou muito claro de que ele me preparou para esse momento. Não só com a viagem de 27 horas, não só com tudo que eu já havia passado lá em Erechim, com a minha primeiro momento no palco aos 5 anos, mas eu entendi que aquele momento era desenhado pra mim. E ele foi desenhado pra mim. Então, depois que eu saí do teste, no primeiro momento eu achei que não tinha sido um teste bom, porque o diretor falou um apontamento lá no meio do teste que eu achei assim, não agradei. Mas depois, quando terminou o teste, o Gonza falou assim, Gabi, ficou muito bom, cara, gostei bastante, parabéns. Eu saí dali, opa, acho que... Um sinalzinho. Acho que é um sinal bom. E eu saí pleno. Eu gosto quando eu saio de um teste no qual eu me sinto bem. São poucos, muito poucos, porque eu sou muito crítico com o meu trabalho. E eu saí de lá, e em vez de eu voltar pro hotel, porque logo no dia seguinte eu ia voltar pra Erechim, eu fui pra praia pra agradecer, sabe? E eu saí da Record, fui direto pra Praia do Recreio, e sentei lá e assisti o pôr do sol e fiquei agradecendo, fazendo a minha oração, e dizendo assim, Deus, obrigado por essa oportunidade. Se não der, tudo bem, mas
quero te agradecer porque, cara, foi um momento lindo, foi um presente. Eu me senti em movimento, eu me senti plena, minha vida transbordando, eu fazendo o que eu amo. Eu só te peço mais. Eu só te peço que eu possa fazer isso mais. Me dê essa oportunidade de fazer mais. De aprimorar o meu trabalho, de poder exponenciar quem eu sou, sabe? Que eu me sinto, quando eu tô trabalhando, quando eu tô fazendo a minha arte, eu me sinto a pessoa mais plena do mundo, sabe? Eu me sinto a pessoa que tá fazendo aquilo que eu nasci pra fazer. Aquilo que Deus me desenhou pra fazer. E aconteceu. Aí, 7 dias depois, me ligaram. Quais são suas condições pra vir pro Rio de Janeiro? Eu falei, nenhuma. Já tô com roupa de ir. Já tô com a mala pronta, mala e cuia. Legal, muito bacana. E foi um divisor de águas, eu acredito, na sua vida, né? Foi. Porque foi seu primeiro papel na teledramaturgia, foi logo encarando esse personagem, como você mesmo colocou, mundialmente conhecido e um protagonista, assim, que, enfim, hoje é visto por muitas pessoas como uma grande inspiração. Foi uma inspiração pra mim, assim. Ele é ainda uma inspiração pra mim, porque a gente veste o personagem e ele habita a gente ainda, né? A gente guarda as coisas que a gente quer. Do Abias eu não vou guardar tanto, mas ainda bem, né? do Davi eu vou guardar por inteiro. E é uma experiência, porque a gente vê, ainda mais no trabalho que a gente faz aqui, a dimensão e a importância que a gente tem de viver um personagem. A gente modifica a vida das pessoas, a gente transforma a vida das pessoas. E é um trabalho muito nobre, poder levar a palavra, poder transformar a vida das pessoas através da arte. Porque a gente é transformado através da arte. Toda vez que a gente mexe com a arte, ela mexe com a gente. É uma via de mão dupla. Então, é sempre uma lembrança muito gostosa quando eu rememoro os dias que eu vivi o Davi, sabe? É sempre muito lindo. Eu vivi coisas incríveis, cara. Bacana. Agora, Gabriel, eu quero falar um pouquinho sobre Abias. Abias começou ali, né, como um filho de Robon. O que é legal, que eu até comentei numa outra entrevista aqui, é que muitos atores, eles voltam fazendo personagens da própria descendência, né? E não foi diferente com você agora, como Abias. Bisneto, acho que de Davi, não é? Bisneto de Davi. Bisneto de Davi, só que agora com o mesmo rostinho, porém com algumas características diferentes. Não era mais aquele ruivinho, era um Abias já moreno. E como é que foi essa troca pra você? Porque assim, Abias chegou na temporada anterior, né, a 11ª, como filho de Roboão. E a gente começa a ter até uma peninha dele, né? A gente sente aquela compaixão. Tipo, não, ele vai melhorar, ele vai dar jeito na vida. Nada disso. Nada feito. Fala um pouquinho sobre Abias. O que vamos falar sobre Abias? Podemos falar sobre tudo ou a gente tem que ficar se cuidando com os spoilers? Como funciona aqui? Olha, eu amo spoiler, mas aí fica a seu critério. Bom, vamos falar sobre tudo, né? Já que a gente tá aqui. Tá, vamos lá. A gente, inclusive, já tá vendo aqui algumas cenas da 12ª temporada, que já estreou, como a gente colocou, lá na Univer, na plataforma Univer. Já vai vir pra tela da Record, não tem data definida, mas quem quiser saber tudo sobre a história, né, de Abias, como é que vai ser esse reinado, já está disponível na plataforma Univer. A gente está vendo aqui algumas cenas, mas no seu ponto de vista. Fala um pouquinho sobre esse personagem. Você veio de Davi mocinho a Abias, podemos chamar de vilão? Você, que assistiu a 11ª temporada, tem uma imagem do Abias. Agora, quando assistir a 12ª, meu amigo... Eu garanto que vai dar raiva. Vai dar raiva. Vai. Mas ele tem os seus motivos. Tem nada. Ele tem os seus motivos. Motivo a mãe. Motivo a mãe. Motivo a mãe. A sociedade do seu entorno. Não, brincadeira. Gente. Brincadeiras à parte, o Abias, vamos começar falando dele do começo. Sim. Né? Vamos começar no começo. Ele vem, obviamente que ele é muito diferente de Davi. E como eu fiz ambos personagens, eu uso muito eles como critério de observação, de comparação. O Davi, ele tinha um modo de agir, de pensar, de refletir sobre a vida muito diferente do Abias. Ele era totalmente conectado a Deus, ele tinha os seus momentos de desabafo com Deus.
ele tinha os seus momentos de ódio. Claro, ele era um ser humano, ele tinha os seus momentos de raiva, ele sentiu tudo, as falhas, ele tinha tudo. Porque ele é feito de carne e osso, somos todos feitos de carne e osso. A alma e tudo mais. Mas a diferença é como a gente age. Vamos pegar bem rapidinho. O começo do Davi. O que ele sofria dos irmãos? Rejeição. Bullying. Tudo que o Abias também sofria. Só que qual foi o combustível do Davi? Deus, a oração, a transformação, a crença de que as pessoas não são más e que elas somente estão perdidas. E tá tudo bem, vou perdoar elas. Eu não vou me contaminar com o mal delas, com a energia delas. Eu vou permanecer puro, porque eu sou assim. Ponto. O Abias é completo diferente. Ele se intoxica com os arredores, com a podridão dos outros, com o ódio dos outros, com a revolta. Ele absorve tudo, ele vira isso. E ele se perde, porque é isso que a gente acaba fazendo quando a gente absorve o caos dos outros. E ele tem aquela questão da superproteção da mãe, né, da Maaca, Total. que já vem, né, de uma história de rejeição também. Então, ela não quer que o filho sofra da mesma forma, ela não quer que Abias fique excluído como ela um dia se sentiu e acaba fazendo aquela superproteção e, o pior ainda, influenciando a que ele sirva outros deuses. Exatamente. Que não o Deus de Israel. É muito complexo, porque a gente mexe com um personagem muito cheio de camadas, rico em camadas. E isso eu tenho que agradecer às nossas escritoras maravilhosas, porque elas fizeram um trabalho que pra gente só enriquece o nosso trabalho. Quando a gente recebe um personagem tão denso, com tanta informação, e tanta informação que faz jus umas às outras, é muito mais delicioso de trabalhar as camadas do personagem. Então, quando eu fiquei sabendo que através do Instagram, a dona Cris, muito obrigado inclusive por ter me privilegiado com esse personagem, ela comentou que foi um personagem mais complexo que ela já escreveu. Quando eu li isso, eu fiquei muito nervoso, porque eu já estava gravando o Abias, e quando eu li que foi o personagem mais complexo que ela já escreveu, pra mim aquilo foi uma bomba. Eu pensei assim, meu Deus, então é o personagem mais complexo que eu já vou interpretar, que eu tô interpretando até então. E de fato foi. A gente vê o Abias contaminado desde o começo pela família. Sim. Né? A própria mãe, o próprio pai, que já se perdeu, né? Que estava vencido já com as coisas da Maaca. Mas a gente não pode culpar ela como a causadora de tudo. Por quê? Dentro da crença dela, ela estava sendo a melhor mãe possível. Ela estava sendo a melhor esposa possível. A melhor avó possível. Mas ela era cega, né? Porque a gente fica assim quando a gente não está de acordo com as coisas que a gente necessita estar. Principalmente com a gente mesmo, com Deus, o nosso alinhamento. O Abias, ele já nasceu meio que numa gaiola de ouro. Então ele já veio cheio de crenças que são torpes. Outras crenças, outras como é que eu posso dizer? Outros princípios. Porque o Davi vinha de princípios nobres e o Abias já vem de princípios torpes. Por causa da sociedade ao meio. Isso colabora para que a gente seja uma pessoa boa ou má, né? Mas a gente tem que saber também as coisas que a gente faz e assumir os nossos erros. De fato, o Abias teve inúmeras possibilidades de acertar. Sim. Teve várias indicações ali de que você tá fazendo certo, cara, segue nesse caminho. Você ganhou a guerra, você se ajoelhou, você pediu um milagre, aconteceu. Não foi acaso, você fez. Então segue esse caminho. Mas não, ele é cego, porque ele é cheio de vícios dopaminérgicos. Ele precisa do vinho. Ele é um cara viciado. A gente não vê assim ele bêbado, mas ele tá sempre bebendo. Se a gente observar, ele tá sempre com uma taça na mão. Ele tá sempre necessitando de prazeres imediáticos, né? As mulheres, né? Por mais que ele não consiga, porque ele tá passando por acho que... chame do que você quiser, karma, maldição, punição. Ele tá sendo punido de fato, sabe? Porque ele não tá seguindo o que ele deve seguir.
Ele é uma pessoa muito complexa. A gente pode ficar aqui dias falando sobre ele. Pois é, e aí a gente vê que Abias, ele... A princípio, ele dá a entender pra gente que ele tem até um bom coração, uma boa intenção. Aí a gente vê algumas cenas dele com a Ana. Eu falei, agora a Ana vai dar um jeito nele, gente. Mas coitadinha da Ana, eu acho que... não sei se a gente já pode falar sobre isso, mas vai ter muita coisa pela frente que vai dar vontade, tipo, meu filho, acorda! Vai, gente. Se preparem, porque esse Abias vai matar a gente de raiva. Vai, gente. E de desgosto. Porque decepção, amargura, tristeza. Não, gente. Quem tá assistindo agora já na Univer, já vem me mandando mensagens. E eu já tô sentindo na pele, mais ou menos, o que é ser odiado. Gente, aquele que era um mocinho se transforma em vilão. E quem a gente acha que é vilão se torna um mocinho. Olha, isso é um spoiler. Isso é um spoiler, tá? Isso é um spoiler bom. Mas o que eu acho engraçado é como a gente pode analisar a caminhada das pessoas. As escolhas, né? As escolhas. O Abias, ele por si só já tem incumbido nele um pouco da maldade, né? Mas ele pode fazer isso algo... Ele pode fazer disso algo ou não. Quando ele... Spoiler. Quando ele escuta a conversa do Roboão com os demais irmãos, dizendo que o Roboão escolheu ele para ser rei por causa da maca, e porque ele é incompetente, ele não é o homem, o ideal. O ideal seria o Jeus. Isso, nas próprias palavras do Roboão, batem no Abias como se fosse realmente uma arma. Uma pancada, cara. E isso seria com qualquer pessoa que escuta do seu pai ou de alguém que você admira, que você não é capaz de assumir o lugar que você foi colocado ou que você está. E isso é impossível de ser escutado e de não doer. É impossível. A gente não tem como não sentir dor na palavra do outro quando machuca a gente. O que a gente vai fazer com isso? A gente faz que nem o Davi ou a gente faz que nem o Abias. A gente guarda. O Abias guarda. E ele vai guardando. E naquele momento, quando ele escuta aquela conversa, a gente está falando do segundo capítulo do Abias na 11ª temporada. Isso é logo depois que eles voltam da festa do barco. Ou seja, é logo no começo do Abias. O Abias é mau desde o começo dele. Então, quando ele é bom, ele finge ser bom. Ele finge ser uma pessoa agradável. Mesmo com a antiga esposa que morreu? Não, com a Isabel ele ainda era uma pessoa boa. Pois é, então ele era bom em alguns momentos, tá vendo? Aí, olha só que interessante. Fernando Carreira me ensinou uma coisa que me fez entender muito Abias. Aonde há luz, há sombra. Então nenhuma pessoa é 100% boa e nenhuma pessoa é 100% má. Dentro da gente existe os dois. A gente vai pra onde a gente alimenta. É de fato onde a gente quer. Porque é uma vontade nossa a gente ser bom, a gente ser mal. Somos os animais racionais, e é por isso mesmo que somos racionais que podemos escolher. Então o Abias, ele de fato ele escolhe ser ardiloso. Porque ele tem uma ótima professora. Oxe, ele tem. Olha a Maaca. Né? Imagina uma sogra como Maaca. Coitada de Ana. Que delícia, imagina só que privilégio. Meu Deus do céu, quanto mais eu vejo Maaca, mais eu amo a minha sogra. Não, imagina ter um chá maravilhoso desses que você pode beber e ficar revigorado que nem o Asa. Meu Deus, não. Brincadeira. Mas acontece que o Abias ele vai alimentando isso porque ele é acostumado a isso, ele é ensinado a isso. E ele vê a necessidade de se provar. Eu acho que tá aí o maior combustível do Abias. Ele precisa provar para o outro que ele é sim merecedor do trono, que ele tem condições, que ele não é fraco, que ele não tem problemas de saúde, que ele não tem a incapacidade, que ele não é impotente. Porque ele consegue ter filhos com a Ana. Eles só não vingam, mas ele consegue, então ele prova para a sociedade que ele consegue. Que o problema não tá com ele. Exato, o problema não é ele. Só que é óbvio que o problema é ele. Mas o problema é que ele não quer aparentar isso para as demais pessoas. E é importante que ele mantenha essa visão. A gente vê o Abias fugindo do prumo
Quando as coisas fogem do controle dele, porque ele gosta de ter as coisas na mão. Ele quer ter os irmãos na mão, ele quer ter a família na mão, a Ana, o reino, os sacerdotes, ele quer ter o templo, ele quer ter tudo conforme ele ordena, né? Vocês vão, mas quando eu falar pra vocês voltarem, vocês voltam. Ah, mas aí eles voltaram antes, então vocês vão sofrer. Ah, vocês vão... Então, vocês querem o templo? Beleza, podem voltar, mas o templo vai ser pra todas as crenças. Que afronta. Que afronta, Afrontoso esse Abias, afrontoso, hein? Por quê? Ah, você me desrespeitou? Você vai sofrer. Porque você eu sou vai rei, penar. eu posso tudo. Exatamente. É. Porque eu vou provar pra vocês que vocês precisam de mim. E isso ele faz isso com todo mundo, com a Ana, com a própria Maca. Ele é o único capaz de dobrar a Maca. É a única pessoa que consegue jogar o jogo da Maca e ganhar. Sabe? De falar assim, a gente vai encontrar o Asa e fica 3 anos nessa. E o legal é que, assim, apesar de todas essas maldades, naquele início, né, quando ele assume o reinado, ele vê que realmente está numa posição muito difícil, ele faz aquele voto com Deus de entregar Asa a Deus. Ainda bem, pelo menos Ainda um bem. acerto, Abias. Eu acho que esse é o único. Eu também acho. É o único acerto. E é a maior prova de que ele nos escuta e ele honra a sua palavra. Então, no momento em que Abias fez, e acho que foi o único momento que ele falou de verdade com Deus, né? Em que ele fez uma promessa. Fora da guerra, teve a da guerra também. Teve a da guerra, mas foi uma troca, né? É. Porque ele falou assim, ó, você me ajuda com o meu reinado que eu te dou meu filho. Sim. Deus fez isso. Sim. Ajudou com o reinado. Tanto é que deu um milagre na guerra. Foi. 800 mil contra 400 mil. Qual a chance do exército de Israel ganhar? Só Deus. Só Deus. E Deus ali mais uma vez mostrou para Abias da existência dele, mas Abias, ó, Cego. Aqui, ó. Pelo amor Muito de obrigado, Deus. beleza. Eu vou seguir assim, tá? Cego. meu Deus. Mas, de fato, o Asa foi o único acerto do Abias. E eu acho que, quando eu tava gravando o Abias, eu tava nessa ambiguidade, sabe? Porque foi muito difícil, cara. A gente, quando é ator, a gente tem que acessar lugares que eles não pertencem a gente. Sabe? E gravar essas cenas do Abias, eu tive um trabalho incrível e maravilhoso que foi com a Fernanda Guimarães, Fê, minha preparadora maravilhosa, muito obrigado. A gente foi cavocando cada vez mais nessas camadas para encontrar as nossas motivações e os nossos objetivos. A gente precisava encontrar toda essa maldade do Abias num Gabriel que nunca tinha saído no soco com alguém. Eu nunca precisei sair no soco com ninguém. Eu nunca bati em ninguém na minha vida. Por que eu vou bater no Jeus? Mas a gente, graças à arte, tem esse poder de viver o EC, né? De imaginar que eu sou um psicopata, que eu sou um assassino, que eu mando matar a família toda do meu irmão a sangue frio. Olha que spoiler é esse? Abias e seus maldades. Muita maldade, gente. Olha, eu acho melhor a gente não dar mais spoiler, não, senão a pessoa tem que assistir, gente. Tem que assistir. Tem que assistir. Tem que assistir. Gabriel, fala pra gente qual foi a cena que mais te marcou, pra gente finalizar. Uau! Essa é bem complexa. Vamos pensar. A cena que mais me marcou... eu acho que... Eu me conecto muito com as pessoas, sabe? Eu, Gabriel. Eu acho que o maior presente que a gente tem nesse mundo é a troca com as pessoas, com a energia, de estar aqui nesse momento presente, tão abençoado, de estar conversando contigo, te olhando no olho, trocando essa energia com as pessoas que estão aqui, com essa equipe que está aqui com a gente, nos auxiliando nesse momento, com as pessoas incríveis que fazem tudo isso acontecer. É muita gente que está por trás das câmeras, que ajuda tudo isso a acontecer. A gente tá ali na frente porque tem muita gente atrás ajudando a gente. Então não é uma cena que eu escolho. Eu escolho sempre as conexões. Então é muito gostoso finalizar um processo desses, um personagem dessa dimensão, dessa magnitude que é o Abias, um presente tão grande na minha carreira. O que eu mais agradeço dessa caminhada toda é os amigos que eu criei. Legal. Então, a galera do meu núcleo, a Maressa, o Rômulo, a Juquinushi,
o Dani Vilas. Olha, eu não vou citar o nome de todo mundo aqui porque é de todo mundo que eu fiquei tão grato de conhecer. O próprio Miguel, que fez o Asa, eu nunca tinha gravado, nunca tinha atuado sendo pai. Então foi o meu primeiro filho da ficção. E aquilo eu achei muito simbólico. Então, de fato, o Miguel olhava pra mim durante o set, era meu filho. Era meu filho. Que lindo ele, né? Ele é incrível. Ele é incrível. E eu tô pra dizer que é um dos maiores atores que eu já vi dessa nova geração aí chegando, porque ele é fora da curva. Não, e é. Ele é fora da curva. Ele tá que tá. Tá? Ele é incrível. E a maior coisa que eu tenho a dizer é isso. Agora, se é uma cena que eu tenho que escolher... Aí a gente volta, porque agora que eu lembrei dessa cena, é a cena... É spoiler, já sei que é. Eu acho que é a mesma que eu tô pensando. Vamos só falar uma cena com a pessoa. É a cena com a Ana. Com a Ana. Pronto, já sabia. Eu posso dizer qual é? Não, não pode, senão vai dar muito spoiler, poxa. Vai dar muito spoiler. Tá bom, mas... Deixa a pessoa assistir, mas tem uma cena... É o cenão. Com Ana, que a gente fica... Mais ou menos isso. É, sim. Que tem mais uma pessoa junto na cena, né? É, essa aí mesmo. então tá. Tá bom? A pessoa vai ter que ficar curiosa ou então ir até a plataforma Univer e já assistir. Assistam, gente. Só posso dizer isso, tá cara. muito legal. Gabriel, muito obrigada por participar com a gente. A Bias vem com tudo nessa 12ª temporada. A gente tá amando cada capítulo, daquele gostinho de quero mais. E é isso. Muito obrigada. A gente espera te ver muito mais vezes aqui em outros personagens também. Michele, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder vir aqui falar um pouco sobre o Abias, sobre a minha carreira. Galera que nos assistiu, muito obrigado. Me acompanhe mais nas redes sociais também, me acompanhe com a Bias, mande sua mensagem, não precisa ser de ódio não, tá? Porque eu não sou esse cara aí mal na vida real, tá? Eu recebo direto mensagem dizendo assim, pô, cara, por que tu fez isso? Pô, por que se... Pô, não precisa. Mas tudo bem, eu entendo. Eu fico aqui agradecendo do fundo do coração pela oportunidade de ter vivido esse personagem, a essa casa maravilhosa que sempre me recebe muito bem, da qual eu sou fruto e sempre adoro voltar, porque o bom filho a casa torna. E é isso. Amo vocês. Legal, gente. Obrigada mais uma vez. E a você que esteve com a gente até aqui, muito obrigada pela sua companhia. E a gente te espera na próxima. Tchau, tchau.